Aquela não foi uma ofensa sussurrada nos bastidores, nem disfarçada por sorrisos falsos ou abraços calculados. Não. Meus pais me encararam diante de 200 convidados com um olhar que cortava mais fundo que qualquer faca, e me chamaram de esposa de fazendeiro. Minha mãe torceu o rosto como se tivesse mordido algo podre. Meu pai soltou uma risada seca. Minha irmã, com seu véu brilhando ao pôr do sol como uma coroa de hipocrisia, apenas sorriu com superioridade. E eu estava lá no fundo do salão, em um vestido que paguei com meu próprio suor, tentando não tremer, engolindo aquela vergonha como um veneno espesso, queimando. Impossível de esquecer. Não era só o meu casamento que eles desprezavam. Era cada madrugada no campo, cada noite em que escolhi o amor em vez do dinheiro, cada sacrifício que fiz para construir algo real. Achavam que haviam vencido, que eu voltaria rastejando, implorando por aprovação, que desapareceria como se nunca tivesse existido. Mas então a terra começou a tremer, os olhares se voltaram para cima, o céu rugiu. E no meu momento, sim, meu momento, um helicóptero desceu, levantando poeira sobre as toalhas imaculadas deles. Riram do meu marido até ele descer daqueles degraus e fazer cada palavra deles virar cinzas na boca. Fique comigo, porque se você já foi humilhado, rejeitado ou feito se sentir menor do que é, esta história é sua. E quando chegar ao fim, não vai só torcer por mim, vai se levantar também, pronto para mostrar do que é capaz. Ella Callahan tinha 32 anos e um nome que abria portas em Nova York. Arquiteta de interiores, seu talento era requisitado por quem queria transformar arranha-céus e coberturas em símbolos de sofisticação. Dinheiro no banco, colunas sociais mencionando seu nome, uma carreira que fazia seus pais inchar de orgulho em jantares pomposos. Mas enquanto estava no centro de seu mais recente projeto, um penthouse deslumbrante, com janelas do chão ao teto e uma vista que dominava a cidade, sentia o mesmo vazio que a acompanhava há anos. O mármore reluzia, a iluminação era impecável, cada móvel importado e posicionado com precisão cirúrgica. O cliente extasiado já a recomendava como uma gênio. Porém, quando os operários foram embora e as taças de champanhe foram recolhidas, ela permaneceu ali sozinha, encarando seu reflexo na janela. Lá estava ela, vestido preto impecável, cabelo perfeito, maquiagem que gritava sucesso. Mas a mulher naquele vidro parecia um fantasma. O apartamento, apesar de todo o luxo, era como um museu, bonito, frio, sem vida. Ela encostou a mão no vidro gelado e sussurrou, quase com medo da própria voz, será que isso sou eu? Sua família diria que sim. Afinal, era exatamente o que haviam moldado, uma Callahan. Sempre nos círculos certos, nos clubes exclusivos, nas festas onde só os escolhidos tinham vez. Para eles, sucesso se media em status, em sobrenomes na lista de convidados, em alianças que elevavam o prestígio da família. E a cada Natal, a cada jantar, as lições se repetiam. Conversas sobre política viravam negociações, discussões sobre casamento se transformavam em estratégias. Por anos, ela engoliu tudo em silêncio. Sorria educadamente enquanto a mãe insinuava noivos investidores. Ouvia o pai comparar diplomas de Ivy League como se fossem linhagens de cavalos puro sangue. Saiu com homens impecáveis no papel, advogados de ternos sob medida, executivos com carros importados, homens que sabiam pedir vinho sem olhar o cardápio. Perfeitos. E vazios. Mais interessados no sobrenome Callahan do que nela. Lembra-se de noites em restaurantes caros, onde se sentava à mesa como uma atriz em seu próprio papel, assentindo as histórias deles enquanto se apagara por trás da máscara que lhe haviam ensinado a usar. Seus pais chamavam esses relacionamentos de conquistas, como se ela fosse apenas uma peça no tabuleiro deles. Dentro dela, porém, crescia um silêncio sufocante. Diziam que era privilegiada, que muitas mulheres trocariam de lugar com ela sem pensar duas vezes. Mas ao voltar para seu apartamento impecavelmente decorado, afundava no sofá e fixava o teto, sentindo apenas cansaço. Até que numa noite após a inauguração do penthouse, parou diante do espelho. A luz dourada acentuava seus traços, o vestido de grife caía perfeitamente em seus ombros. No entanto, doía algo dentro dela. Pensou na cobertura novamente, nas paredes que ecoavam quando ninguém falava, na sensação de que tudo não passava de um cenário, não de um lar. Sua mãe já lhe dissera, o sucesso de uma mulher se mede pelo homem que conquista. Seu pai complementava, criamos você para subir, não para descer. Ela carregava aquelas palavras como pedras no bolso. Uma vez ousou mencionar que queria estudar arte e não administração. O pai descartou como um passatempo. Depois, quando pensou em viajar após a faculdade, a mãe lembrou que tempo era para construir conexões, não para perseguir fantasias.
Pouco a pouco, ela se dobrou ao molde que lhe impuseram, até não reconhecer mais sua própria silhueta. Aos 32 anos, com seu nome estampado em projetos de prestígio, o peso daquele molde era insuportável. Clientas a parabenizavam, amigas a invejavam, mas à noite perguntava-se: isso tudo importa? Algum dia saberia o que era construir algo real, algo que fosse só seu? A pergunta ecoava e o espelho não respondia. Pensou na irmã, Sophie. Radiante e mimada, sempre a favorita. A que os pais exibiam em eventos, a que nunca errava. Ela aceitou seu papel. A filha responsável que nunca dava trabalho. Mas, no fundo, a raiva fervia. Enquanto Sophie deslizava pela vida sem esforço, ela carregava o fardo das aparências. Cada elogio à irmã era uma faca em seu peito, fazendo-a assumir ainda mais. Naquela noite, serviu-se de um copo de vinho e sentou-se à janela. A cidade brilhava abaixo dela, um campo de estrelas artificiais. Questionou como seria viver sem o peso das expectativas, sair do caminho traçado para ela. Será que o amor existia fora de contratos e linhagens? Será que um dia seria vista por quem era, não pelo que representava? O vazio a apertava mais forte. Sabia que algo tinha que mudar, embora não soubesse como. A vida que construíra, glamurosa por fora, oca por dentro, não a sustentaria por muito tempo. E então, como se o destino ouvisse seu pedido mudo, um convite chegou à sua mesa. Não para mais uma gala, não para outra noite de sorrisos forçados e champanhe. Era para uma feira agrícola modesta no interior, onde um cliente lançaria uma linha de produtos orgânicos. Quase o descartou, afinal estava abaixo de seu padrão. Mas algo a fez hesitar. Lembrou-se do sabor das frutas colhidas direto do pé nos verões da infância, quando ainda lhe era permitido sujar as mãos de terra antes que os pais a arrastassem de volta para dentro de casa, onde o piano e as boas maneiras esperavam. Um sussurro interior, quase imperceptível, insistiu para que ela fosse. Não sabia ainda. Mas entre os estandes de produtos frescos e o cheiro úmido da terra revolvida, um estranho cruzaria seu caminho, um homem cuja simples presença abalaria tudo o que ela acreditava saber sobre sucesso, família e amor. O convite para a feira agrícola no Vale do Hudson parecia, à primeira vista, uma tarefa menor, um intervalo entre os arranha-céus reluzentes e os pentoses que costumavam lotar sua agenda. Quase o recusou, julgando-o trivial diante de seus clientes habituais, magnatas que mediam o valor das coisas em dígitos e exclusividade. Mas algo a impeliu a aceitar. Talvez fosse a inquietação que a consumia há meses, ou a nostalgia difusa daqueles verões em que a terra escorria entre seus dedos, antes que lhe ensinassem a manter as mãos imaculadas para as lições de etiqueta. Qualquer que fosse o motivo, numa manhã fresca de sábado, ela se viu dirigindo para o norte, deixando para trás a silhueta de vidro de Manhattan e mergulhando na amplitude do campo, onde os pastos se estendiam sob o sol de outono e o ar tinha gosto de maçãs maduras e terra úmida. A feira fervilhava com famílias, agricultores e comerciantes que vendiam de queijos artesanais a potes de mel dourado. Era barulhento, despojado, até um pouco caótico, e no entanto, enquanto ela caminhava entre os estandes, sentiu algo dentro de si se desatar, como um nó antigo que finalmente cedia. Estava ali a trabalho, supervisionando o design de um estande para uma nova marca de orgânicos que lançaria sua linha de compotas e sucos. Ajustou os ângulos das prateleiras de madeira, reposicionou cestas de frutas e deu instruções precisas à sua assistente, seu olho clínico para a estética contrastando com a rusticidade do ambiente. E no entanto, tudo parecia se encadear com uma harmonia inesperada. O estande chamava atenção não pelo brilho artificial, mas por uma sinceridade que emanava dos detalhes, como se a própria madeira e o linho cru contassem uma história. Foi então que o viu. Um homem alto de camisa xadrez desbotada pelo tempo, calças jeans desgastadas nos joelhos e botas que conheciam mais lama do que asfalto. Ele ajudava uma senhora idosa a organizar uma mesa de abóboras, levantando as caixas como se não pesassem nada, com movimentos seguros, sem pressa. Sua voz, ao tranquilizar a vendedora de que tudo estava perfeito, carregava um calor genuíno, sem afetação. Quando se virou, ela captou um vislumbre de seu rosto, pele bronzeada pelo sol, olhos claros que não precisavam de artifícios para brilhar. Percebeu que o observava e antes que pudesse desviar o olhar, ele lhe dirigiu um aceno cortês, quase tímido, antes de voltar à sua tarefa. Mais tarde, quando a multidão rareou, ele se aproximou do estande dela, examinando o design com curiosidade. "Foi você quem fez isso?" perguntou a voz baixa e firme, com um sotaque que carregava o peso da terra. Ela, levemente surpresa, assentiu. "Fui contratada para torná-lo convidativo."
Ele observou as fileiras ordenadas de compotas, a maneira como a madeira emoldurava os produtos e murmurou: parece honesto. Isso é raro. Ela riu, um som suave que soou estranho em seus próprios ouvidos. Design honesto? Vou levar como elogio. Ele estendeu a mão áspera pelo trabalho, mas firme. Luke Reynolds. Tenho uma fazenda a algumas cidades daqui, principalmente grãos e gado. Ela apertou sua mão, surpresa não só pela força do aperto, mas pela franqueza de seu olhar. Ela Callahan, designeira. Por um momento ficaram apenas olhando um para o outro, dois mundos colidindo entre potes de manteiga de maçã. Então, com um gesto, Luke indicou os outros estandes. Quase aceitei um emprego na cidade uma vez. Uma grande empresa queria me colocar na gerência. Durei uma semana antes de perceber que não era para mim. Sua voz não tinha amargura, apenas certeza. Passar os dias debaixo de luzes fluorescentes, falando de lucros em vez de estações. Sentia que estava murchando. Voltei para casa. Acharam que eu era louco, mas a fazenda é o sangue da minha família. Não podia abandonar. Ela ouviu, e algo se apertou em seu peito. Suas palavras eram simples, mas não havia desculpas nelas. Ele falava como se a própria terra lhe tivesse dado direção, algo que em seu mundo, os homens mediam por cargos e bônus, não por colheitas que brotavam ou animais que prosperavam. Sua honestidade era desarmadora. Sem perceber, ela se ouviu fazendo perguntas que normalmente não se dava ao trabalho de formular. Não é difícil? Com o clima, o mercado. Luke sorriu, e os cantos de seus olhos se franziram. Difícil todos os dias. Mas acordo sabendo pelo que estou trabalhando. Fez uma pausa, como se pesasse cada palavra. A terra não mente. Ela devolve o que você investe. A cidade, ela só tira. E nunca parece suficiente. Suas palavras ecoaram dentro dela, abalando as paredes que havia construído com tanto esmero. Pensou no pentose que acabará de decorar, impecável, frio, vazio. E, pela primeira vez em anos, sentiu uma centelha acender dentro de si. Não era admiração pelo poder de um cliente, nem alívio por um projeto bem-sucedido. Era curiosidade. Por um homem que parecia inteiramente em paz consigo mesmo. Caminharam juntos pela feira falando de coisas simples. O preço do grão, a imprevisibilidade das estações, seu trabalho com design. Ela admitiu, num raro momento de vulnerabilidade, que muitas vezes sentia seus projetos como cascas bonitas belas, mas sem vida, para pessoas que queriam exibir status, não criar lares. Luke a ouviu com atenção, sem jamais zombar ou interrompê-la, como se suas frustrações fossem importantes. Falou de seus próprios sonhos, expandir a fazenda, experimentar métodos sustentáveis, deixar algo mais sólido para as próximas gerações. Quando o sol começou a descer atrás das colinas e o burburinho da feira se aquietou, ela percebeu que havia passado horas ao lado dele sem a armadura que costumava vestir ao lidar com homens. Não pensara uma só vez em linhagens, em como ele ficaria nas páginas sociais, ou se seus pais aprovariam. Pensara apenas na firmeza de sua voz, na maneira como ele parecia enraizado em algo real. Ao se despedirem, Luke tocou a aba do chapéu num gesto tão simples e antigo que lhe arrancou um sorriso. Talvez a gente se veja de novo, disse ele. Ela sentiu, embora o coração batesse acelerado com perguntas que não ousava formular. Naquela noite, no caminho de volta a Manhattan, as luzes da cidade lhe pareceram mais duras, mais frias. Relembrou suas palavras sobre a terra não mentir, sobre trabalhar por algo que importava. E pela primeira vez, a imagem dos pretendentes perfeitos que sua família lhe apresentava pareceu frágil oca, comparada à solidez de um homem que escolhera o barro em vez do concreto. Ela não sabia ainda, mas aquele encontro era o começo de tudo. O que ela não poderia imaginar era que Luke guardava um segredo próprio, um que mudaria para sempre a maneira como ela o via. E como via a si mesma. O céu desabou sobre ela não como um castigo, mas como uma bênção. Cada gota era um batismo, lavando não apenas a poeira do caminho, mas os anos de expectativas alheias que haviam se grudado à sua pele como uma segunda camada. Ela não se escondeu. Não correu para o abrigo seco que Luke lhe oferecia com preocupação nos olhos. Em vez disso, ela deixou que a tempestade a marcasse, que a água escorresse por seu vestido simples, agora colado ao corpo como uma segunda pele, que o barro subisse entre seus dedos dos pés, ancorando-a à terra de uma forma que nenhum salão de baile jamais conseguiria. Quando finalmente se virou, os cabelos escuros colados ao rosto, os lábios entreabertos pela intensidade do momento, encontrou Luke parado na varanda, uma toalha estendida entre as mãos. Ele não disse nada sobre o vestido arruinado, sobre o cabelo desfeito, sobre a mulher que agora parecia mais selvagem do que refinada.
Apenas sorriu, aquele sorriso lento que começava nos olhos antes de chegar aos lábios e esperou. Porque Luke sempre esperava. Não por obediência, mas por respeito. Não por dúvida, mas por certeza de que ela saberia quando estava pronta. Ela subiu os degraus da varanda, deixando pegadas lamacentas no madeirâmigas pelo tempo. Quando ele envolveu a toalha em seus ombros, ela não se encolheu. Não se desculpou. Em vez disso, pressionou a palma da mão contra o peito dele, sentindo o batimento cardíaco firme sob a camisa de algodão. Eu não sabia que poderia me sentir tão completa, murmurou, a voz rouca de emoção. Não era uma confissão de fraqueza, mas de descoberta. Como se só agora seu corpo entendesse o que sua alma já sabia há semanas, que pertencer não era sobre endereços ou sobrenomes, mas sobre o silêncio confortável entre duas pessoas que não precisavam se explicar. Dentro de casa, a lareira crepitava, lançando sombras dançantes pelas paredes de madeira escura. Uma garrafa de vinho respirava sobre a mesa, 2 copos à espera. Não havia criados para servir, nem cardápios impressos em papel de algodão. Apenas eles, o cheiro de terra molhada grudado em suas roupas e a promessa de um amanhã que, pela primeira vez, não pertencia a ninguém além deles mesmos. Luke serviu o vinho enquanto ela se sentava à mesa, os dedos ainda tremendo levemente, não de frio, mas de algo mais profundo, mais primitivo. Você acha que eles vão sentir falta? Perguntou ele, finalmente quebrando o silêncio, os olhos fixos nas chamas. Não era uma pergunta sobre sua família. Era sobre ela. Sobre a mulher que havia deixado para trás nos salões dourados, entre os sorrisos falsos e os apertos de mãos calculados. Ela levou o copo aos lábios, saboreando o sabor terroso do vinho antes de responder. Eles vão sentir falta da ideia que tinham de mim. Mas eu? Ela balançou a cabeça, um riso baixo escapando. Eu não sinto falta de nada. E era verdade. Porque como sentir saudade de uma vida que nunca havia sido realmente sua? Naquela noite, enquanto o vento uivava lá fora e a chuva batia contra os vidros das janelas, Luke lhe contou sobre as sementes que plantaria na primavera, sobre o novo celeiro que pretendia construir com suas próprias mãos. Falou de coisas que cresciam, que duravam. E ela ouviu, não como uma espectadora, mas como alguém que finalmente entendia o valor de colher o que se planta. Quando ele estendeu a mão sobre a mesa, ela pegou sem hesitar. Os anéis que trocaram mais cedo simples, sem pedras preciosas, brilharam à luz do fogo. Não eram joias que chamariam atenção em uma festa, mas eram delas. Como tudo ali, a casa modesta, as mãos calejadas, os sonhos que não precisavam de aplausos para serem reais. E se em algum lugar além daquelas montanhas, sua família ainda murmurava seu nome como um aviso, se os salões que um dia a receberam com sorrisos agora a apagavam de suas listas de convidados, bem, que assim fosse. Porque ela já não vivia para ser admirada. Vivia para ser vista. E naqueles olhos castanhos que a observavam com uma devoração tranquila, ela finalmente era. Não a filha perfeita, não a arquiteta celebrada, não a herdeira de um legado alheio. Apenas ela. Despida de tudo, exceto do que importava. Foram para a cama com o som da chuva como ninar, os corpos enlaçados sob cobertores grossos, o futuro não mais como uma ameaça, mas como uma promessa. E quando o sol nasceu sobre os campos úmidos, pintando o horizonte com tons de ouro e rosa, ela soube, sem sombra de dúvida, que havia encontrado seu lugar no mundo. Não entre as luzes da cidade que nunca dormia, mas aqui, onde a terra respirava, onde ela pela primeira vez também podia. Sentiu o chão tremer sob seus pés, não pela revelação em si, mas pela compreensão tardia de quão profundas eram as raízes do controle que a sufocara por anos. Não era apenas desprezo pelo homem que amava, era uma teia meticulosa, fios invisíveis puxados com precisão cirúrgica para mantê-la dentro dos limites que eles haviam traçado. Cada oportunidade recusada, cada porta fechada antes que ela sequer a visse, cada aconselhamento disfarçado de preocupação, tudo havia sido arquitetado. E ela, como uma marionete bem treinada, dançara sem jamais questionar os fios. A raiva queimou primeiro em suas veias, ácida e viva, corrompendo a dor que a consumira por semanas. Não era mais a tristeza surda da perda, mas algo afiado, cortante, a fúria de quem descobre que sua própria vida foi roubada em doses homeopáticas, tão sutis que só agora, na claridade cruel da verdade, conseguia enxergar as cicatrizes. Ela se levantou tão abruptamente que a cadeira rangiu contra o piso de madeira, o som ecoando como um tiro na quietude da noite. Luke, já adormecido no quarto, não ouviu. E talvez fosse melhor assim, porque pela primeira vez desde que pisara naquela terra, ela não queria consolo, queria justiça. Andou até a varanda dos fundos, onde o ar noturno ainda guardava o cheiro úmido da chuva anterior.
As estrelas indiferentes brilhavam sobre os campos adormecidos. Ela respirou fundo, sentindo o frio morder seus pulmões e então gritou. Não um lamento, mas um rugido primal e libertador, que se perdeu no vastidão da noite. Os animais no celeiro se agitaram, assustados, um cavalo relinchou à distância. Não importava. Que o mundo soubesse que ela estava viva. Que soubessem que não se quebraria tão facilmente. Quando o silêncio voltou, trazendo consigo apenas o som de seu próprio respirar ofegante, ela soube o que tinha que fazer. Não seria uma carta. Não seria um telefonema medido, cheio de palavras educadas que eles poderiam distorcer ou ignorar. Seria um ato. Um gesto tão definitivo quanto a primeira vez que escolhera ficar. No dia seguinte, enquanto Luke consertava a cerca quebrada pelo vento, ela sentou-se à mesa da cozinha com papel e caneta. Não escreveu com a caligrafia impecável que lhe haviam ensinado em colégios caros, mas com traços firmes, quase agressivos, como se cada letra fosse um golpe. Vocês ganharam por muito tempo, mas não ganharão mais. Não havia despedidas. Não havia explicações. Apenas a verdade nua e sem adornos. Eles a haviam perdido não pelo homem que amava, mas pela mulher em que se recusavam a deixá-la tornar-se. Selou o envelope com cera derretida, um detalhe irônico, quase medieval, que os faria franzir o senho de desdém. Endereçou a sua mãe, sabendo que as palavras chegariam a todos. E quando Luke, sujo de terra e suor, entrou em busca de água, encontrou-a de pé junto à lareira, queimando o último vestígio de sua vida antiga, o colar de pérolas que ganhará aos 16 anos, símbolo de um futuro que nunca desejara. As contas estalavam no fogo, transformando-se em cinzas enquanto ela observava, impassível. Pronta? Perguntou Luke, secando as mãos na calça, os olhos fixos nas chamas. Ela virou-se para ele, e pela primeira vez em meses, sorriu sem sombra de tristeza. Pronta. Ela arrumava as ferramentas na bancada de trabalho, os dedos roçando o cabo gastos da enxada, um objeto que já fora símbolo de sua nova liberdade, agora pesado como uma acusação. O sol da tarde entrava em ângulos afiados pela janela da cozinha, iluminando motes de poeira que dançavam no ar como fragmentos de verdades que ela não conseguia agarrar. For our future. As palavras ecoavam em sua mente, não mais como uma promessa, mas como um eco distorcido das justificativas que ouvirá por toda a vida. É pelo seu bem, confie em nós. Você entenderá quando for mais velha. Ela apertou os olhos, tentando afastar a memória de como aquecera tudo aquilo antes, a cabeça baixa, as mãos quietas, o coração engolindo cada sonho como se fosse um pecado. Não desta vez. Não com Luke. Não quando ela havia queimado seu passado nas chamas daquela lareira, jurando nunca mais curvar-se a meias verdades. O barulho do motor de um carro rompeu o silêncio. Não era o ronco familiar da caminhonete de Luke, mas algo mais suave e mais urbano. Ela se aproximou da janela e viu um sedã preto parando no final da estrada de terra, poeira subindo em redemoinhos ao redor dos pneus. Dois homens saíram ternos impecáveis apesar da estrada esburacada, sapatos que nunca pisaram em lama. Um deles ajustou os óculos escuros e olhou diretamente para a casa, como se já soubesse exatamente onde ela estava. Ela recuou instintivamente, o coração batendo contra as costelas. Eles não podem te encontrar aqui. Mas a certeza que tentará cultivar nos últimos meses tremia como folha seca ao vento. Quem eram aqueles homens? E por que, depois de tanto tempo, o medo voltava a ter gosto de metal em sua boca? Ela ouviu a porta da frente rangendo. Não havia tempo para esconder-se, para fingir que não estava ali. Respirou fundo, endireitou os ombros e virou-se, preparada para encarar mais uma mentira disfarçada de cortesia. Senhora Carter? O homem à frente sorriu. Mas era o tipo de sorriso que não chegava aos olhos. Somos da Blacktor Associates. O Sr. Luke nos disse que poderíamos encontrá-la aqui. Ela sentiu o chão oscilar. Luke. O nome queimou em sua garganta. O que você fez? Tirei off been der pão. A frase pairou no ar entre elas, carregada de algo que ela não ouvia há anos, honestidade. Raquel exalou, os dedos ainda trêmulos ao redor do guardanapo esfarrapado. Eles fazem isso com todo mundo. Controlam. Manipulam. E quando você resiste? Ela engoliu em seco, o olhar caindo para as mãos. Você vira o exemplo. Ela sentiu o peso da confissão como uma faca entre as costelas. Não era apenas sobre ela. Nunca fora. Era sobre o sistema que sua família havia construído, tijolo por tijolo de orgulho e crueldade disfarçada de tradição. E você? Perguntou, a voz mais áspera do que pretendia. Também é uma peça nesse jogo? Raquel riu, um som amargo e curto. Eu era. Até perceber que o tabuleiro está podre.
Seus olhos encontraram os de ela, e pela primeira vez ela viu ali algo além da sombra obediente que sempre fora. Eles subestimaram você, ela. Acham que você ainda tem medo. Mas eu vi o que você construiu lá fora. Vi as fotos da sua fazenda, os artigos sobre seu trabalho. Você não é mais a garota que fugiu. É a mulher que escolheu viver. As palavras ecoaram em seu peito, acendendo uma brasinha de determinação que ela pensava ter se apagado. Mas então a imagem de Luke invadiu sua mente, seus segredos, suas ausências, o receio que agora serpeava entre eles como erva daninha. E se eles estiverem certos? Murmurou mais para si mesma do que para Raquel. E se eu tiver me enganado sobre tudo? Raquel estendeu a mão, hesitou, então a pousou sobre a de ela. Então você descobre. Mas não aqui. Não assim. Seu dedo indicou a janela, onde os arranha-céus de Manhattan se erguiam como juízes silenciosos. Eles querem que você duvide de si mesma na frente de todo mundo. Querem que você quebre em público para que possam sorrir e dizer, viram? Sempre soubemos que ela não prestava. Ela fechou os olhos. Sentiu o gosto metálico da raiva misturado ao azedo da vergonha. Sua família não merecia testemunhar sua dúvida. Não merecia nada dela. Mas então, como uma lâmina girando no escuro, veio a pergunta que a assombrava. O que eles já descobriram sobre Luke? Raquel recuou, o rosto pálido. Não sei. Só ouvi falarem em provas. Algo que vai mudar tudo. Ela baixou a voz, quase um sussurro. Eles não estão brincando. Se você ficar, eles vão usar isso contra você. Contra ele. O ar pareceu espessar. Ela imaginou Luke em Montana, as mãos calejadas pelo trabalho, o sorriso fácil que ultimamente demorava a chegar. Imaginou-o descobrindo, através de olhares alheios ou de uma ligação cruel, que sua vida havia sido dissecada, exposta, transformada em arma. A náusea subiu em sua garganta. Eu não posso deixar isso acontecer. Então não deixe. Raquel apertou seus dedos, urgente. Vá embora. Agora. Antes que seja tarde. Ela olhou para a entrada do hotel, onde primos e tias já começavam a circular, vestidos em seda e sorrisos afiados. Podia quase cheirar a satisfação deles ao vê-la desmoronar, mas então pensou no bilhete rabiscado no convite, sem acompanhante, e algo dentro dela se endureceu. Não era mais sobre provar algo a eles. Era sobre sobreviver. Eu não vou fugir, disse, levantando-se. A cadeira rangeu contra o piso de mármore. Mas vou lutar. E não será no palco que eles prepararam. Raquel abriu a boca para protestar, mas ela já se virava, a bolsa apertada contra o corpo como um escudo. Ao passar pela recepção, seus olhos caíram sobre o espelho dourado atrás do balcão. A mulher que a encarava de volta não era a garota que tremia diante do julgamento da família. Era uma estranha, com cicatrizes e dentes à mostra. Ela tirou o celular do bolso. Os dedos tremiam ao digitar a mensagem, mas as palavras saíram claras, cortantes como vidro. Cancelem meu quarto. Não vou ao casamento. Mas vocês vão me ouvir, todos vocês, antes de eu sair desta cidade. Enviou. Respirei fundo. E então, com o convite amassado na palma da mão, Ella Carter caminhou para a saída, não como uma fugitiva, mas como uma mulher que finalmente entenderá uma verdade simples e terrível. Se eles queriam guerra, ela traria o fogo. Envelope de papel creme, selado com um brasão que ela reconheceu instantaneamente. O sangue gelou em suas veias. Não precisava abrir para saber que ali, entre aquelas linhas perfeitamente caligrafadas, estava a armadilha que haviam preparado para ela. O Usher sorriu, um gesto polido demais para ser genuíno. A senhora Carter pediu que entregássemos isto pessoalmente, só para você. Ela arrebatou o envelope, os dedos apertando as bordas até o papel estalar. Dentro, uma única folha de papel timbrado com o monograma da família. E uma frase, escrita à mão com a caligrafia afiada de Sophie. Querida irmã, espero que aproveite seu lugar na última fila. Afinal, convidados de última hora merecem o que sobra. O papel tremia em suas mãos. Não era apenas um insulto, era uma declaração de guerra. Eles a queriam humilhada, reduzida a uma espectadora, enquanto Sophie brilhava no centro de tudo. Mas ela não era mais a menina que chorava em silêncio nos banheiros de gala, não era mais a herdeira obediente que engolia cada afronta com um sorriso forçado. Ela ergueu o queixo, os olhos varrendo o salão até encontrarem os de Sophie, do outro lado da sala. Sua irmã sustentou o olhar, o sorriso doce como veneno. Vá em frente, desafiava aquele olhar. Veja até onde você aguenta. Ela sorriu de volta, lenta, deliberada como quem afia uma lâmina. Então, com um movimento fluido, rasgou a mensagem ao meio. E depois outra vez. Os pedaços caíram aos seus pés, confetes de uma batalha que eles achavam já ter vencido.
Diga à noiva que eu prefiro ficar de pé, ela murmurou para o usher, a voz baixa, mas cortante como aço. Assim todos verão quando ela tropeçar. E sem esperar resposta, ela avançou pelo salão, cada passo uma promessa. Não ia se esconder, não ia recuar. Se eles queriam um espetáculo, ela daria a eles um que nunca esqueceriam, não de vergonha, mas de fogo. Porque ela Carter não veio para assistir, ela veio para queimar. O usher lançou-lhe um olhar fútil, quase piedoso, enquanto indicava seu lugar com um gesto tímido. E então ela viu, não uma mesa, um exílio. Tu que de entre as portas dos banheiros, onde o cheiro de desinfetante se misturava ao perfume caro dos convidados, onde o brilho das joias e o riso cristalino da elite se perdiam no vai-vem de quem passava apressado, sem sequer olhá-la nos olhos. Um recanto para quem não merecia ser visto. Um lembrete gravado em porcelana e prata. Você não pertence aqui. O calor subiu-lhe pelo pescoço, queimando como vinho derramado sobre uma ferida aberta. Calculado. Cada detalhe, cada centímetro daquele lugar havia sido medido para doer. Eles não a queriam ali, não como filha, não como igual, apenas como uma sombra a ser pisoteada, um aviso vivo do que acontece quando se ousa escolher a própria vida. Ela baixou-se na cadeira, os dedos apertando o guardanapo até as costuras gemerem. Eu estava preparada, mentiu para si mesma. Eu prometi a Luke que não deixaria eles vencerem. Mas o riso dos convidados, o tilintar dos copos, o murmúrio que serpenteava entre as mesas, é ela, a que trocou tudo por terra nos dedos. Podia ter tido qualquer um, eram facas girando lentas em sua carne. E então veio o golpe final, cortês e cruel, Barnwife. 2 palavras, cuspidas com um riso, que ecoaram em seu crânio como um tiro. Ela fechou os olhos, as unhas cravando-se nas palmas. Quis gritar. Quis virar mesas, arrancar os sorrisos falsos daqueles rostos pintados, exigir que olhassem para ela, realmente olhassem, e vissem o que haviam feito. Mas a garganta se fechou traindo-a, porque a dor não estava só nas palavras. Estava no silêncio que se seguiu. Quando as falas começaram, ela ergueu o queixo, forçando-se a encarar a mesa principal. Seu pai, de pé, a voz retumbante como sempre, agradecendo aos presentes pela alegria de nossa família. Sophie radiante, brilhante, perfeita. O noivo, digno, nobre, merecedor. E ela? Um vazio. O nome riscado do discurso, apagado da história como se nunca tivesse existido. Sua mãe veio depois, os olhos úmidos de emoção ensaiada, as palavras doces como veneno. Nossa amada filha, o futuro que ela merece. Nada para ela. Nem um suspiro. Nem uma sombra de reconhecimento. Só o peso de 2 décadas de existência reduzidas a nada, como se ela fosse um erro a ser esquecido, uma mancha no tecido imaculado daqueles Carter. Sophie foi a última. E ó, como ela saboreou aquele momento. Meus pais sempre me guiaram, me ensinaram a escolher com sabedoria. Um olhar de relance para ela, rápido como a picada de uma cobra. Porque eles sabem o que acontece quando agimos por impulso sem pensar nas consequências. O riso que se seguiu foi uma lâmina. Ela sentiu rasgar algo dentro dela, algo que já estava frágil. As lágrimas ardiam, traidoras, e ela apertou os dentes até doer. Corra, grite, quebre algo. Mas seus músculos estavam pesados, como se o ar do salão se tivesse tornado melaça, grudento e sufocante. Foi então que o chão tremeu. Não um tremor, um anúncio. Os cristais dos lustres tilintaram, as taças vibraram sobre as mesas. Um som distante, profundo, crescendo como uma onda prestes a arrebentar. Os convidados se entreolharam, as sobrancelhas franzidas, os sorrisos congelando nos rostos. A música cessou. A dança interrompida. Até o ar pareceu prender a respiração. Ela ergueu-se, o coração batendo contra as costelas como um punho exigindo saída. Lá fora, além das janelas altivas, luzes piscavam no céu noturnas implacáveis, descendo em linha reta como um juízo. E então ela viu. Não um carro. Não um mero convidado atrasado. Um jato privado cortando a noite com a arrogância de quem não pede permissão. As turbinas rugiram, sacudindo as tendas brancas, espalhando folhas secas como confetes de uma tempestade. Os convidados se amontoaram nas janelas, bocas abertas, os olhares colados ao espetáculo que pousava no campo além do salão, dentro da propriedade dos Carter, como um desafio cravado no chão. A porta da aeronave abriu-se. Uma escada desceu lenta, deliberada, como o desdobrar de uma bandeira de guerra. E lá estava ele. Luke não entrou. Ele ocupou o espaço. A luz dos refletores o envolveu, esculpindo cada linha do terno que agora não era mais o tecido gastado de um homem do campo, era armadura. Cortado sob medida, escuro como a noite antes da aurora, brilhando com a descrição de quem não precisa gritar para ser ouvido.
No pulso, um relógio que valia mais do que o carro do seu pai. Nos olhos, uma chama que ela conhecia bem, aquela que antecede o fogo. O salão inteiro contive a respiração. Porque o homem que desceu daquele jato não era o Luke que ela havia deixado no hotel, com suas botas empoeiradas e riso fácil. Era um imperador. E pela expressão no rosto dele, ele havia vindo para conquistar. E então, como se o próprio destino tivesse pausado para assistir, Luke avançou, não com a pressa de quem precisa provar algo, mas com a lentidão calculada de um homem que sabe que cada passo seu já escreveu a história antes mesmo de ser dado. Seus sapatos, um couro tão impecável que parecia nunca ter conhecido o peso de um dia de trabalho, refletiam a luz dos lustres como espelhos negros. Não havia lama ali. Não havia vestígios de feno ou suor. Apenas o brilho frio de um poder que não se anunciava porque não precisava. Cada movimento seu era uma declaração silenciosa. Eu pertenço aqui. Sempre pertenci. O salão arfou. Alguns levaram as mãos à boca como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Outros sussurraram seu nome, não como uma pergunta, mas como uma revelação, uma sílaba carregada de algo entre medo e fascínio. Os mesmos rostos que minutos antes haviam rido de ela por se rebaixar a um fazendeiro agora se agarravam uns aos outros, os dedos crispados nas sedas e linho caros, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Seus pais estavam petrificados junto à mesa principal. O rosto do pai, antes ruborizado pelo vinho e pela autossuficiência, agora era uma máscara de cera, esbranquiçado. A mãe, cuja risada afiada havia cortado ela como lâminas durante toda a noite, tinha os lábios entreabertos, o sorriso pintado tremendo como se a qualquer momento pudesse desabar em fragmentos. Até Sophie, radiante em seu vestido de noiva, parecia ter sido atingida por um sopro de vento inesperado. Seus olhos, antes cheios de triunfos calculados, agora se arregalavam, perdidos entre a incredulidade e algo mais sombrio, mais corrosivo, a compreensão tardia de que o mundo que ela pensava dominar havia, em um instante, se virado contra ela. Ela não conseguia se mover. Seus olhos estavam presos a Luke, e seu coração batia tão forte que ela temia que todos pudessem ouvi-lo, um ritmo descompassado entre o espanto e uma emoção mais cortante, mais selvagem, que ela não conseguia nomear. Ele caminhava em direção ao salão, cada passo uma sentença, cada olhar uma advertência. A multidão que havia transbordado para os jardins, agora se aglomerava nas portas, pescoços esticados, bocas murmurando. Quando ele atingiu o umbral, o silêncio caiu novamente, aquele tipo de silêncio que não é a ausência de som, mas a pausa antes de um terremoto. Luke parou. Por um segundo eterno, seus olhos encontraram os de ela através da sala, e algo nela se partiu e se reconstruiu ao mesmo tempo. Não era mais o homem que acordava com o sol para ordenhar vacas, nem o enigma que desaparecia em viagens sem explicação. Era os dois. Era mais do que os dois. Era um homem que pertencia a todos os mundos e talvez a nenhum, e um homem que havia carregado o peso de segredos tão grandes que nem mesmo ela, que dormia ao seu lado, conseguia imaginá-los. Seu pai deu um passo à frente, a voz trêmula, quebrando o encanto como vidro. O que significa isso? Mas as palavras se perderam no ar, engolidas pela visão de Luke impecável, intocável, um farol de autoridade em meio ao mar de dúvidas que agora afogava os convidados. Os sussurros se multiplicaram, uma tempestade de especulações colidindo com a descrença. Um empresário? Um magnata? Aquele artigo na Forbes. Era ele? Deus do céu, ele é o rei silencioso da agricultura? E então, como se o próprio universo tivesse contido a respiração, Luke sorriu. Não era um sorriso de triunfo. Não era crueldade. Era a curva discreta dos lábios de um homem que sabe, há muito tempo, que a verdade não precisa de aplausos para ser poderosa. Ela sentiu o ar preso em seus pulmões. Durante meses ela havia questionado suas ausências, temido seus segredos. Mas agora, enquanto ele se erguia sob as luzes dos cristais, cercado pelos rostos atônitos daqueles que sempre a haviam menosprezado, ela entendeu. Qualquer verdade que ele carregasse era maior do que ela jamais ousara sonhar. O salão, que há pouco vibrava com risadas à sua custa, agora esperava em um silêncio carregado, como se o próprio tempo tivesse se curvado à sua presença. Eles a haviam chamado de esposa de celeiro. Riram dela por se rebaixar. Apagaram seu nome de seus discursos. Mas tudo isso balançava agora à beira do colapso. Porque o homem que haviam descartado como nada acabará de chegar como uma tempestade. E ele não viera apenas para ficar ao seu lado. Viera para reduzir a cinzas cada ilusão que eles haviam construído. O luxo que o cercava. Um envelope amarelado, desgastado nas bordas, como se tivesse sido aberto e fechado incontáveis vezes, um segredo guardado não em cofres,
mas no lugar onde só o coração tem acesso. Isto, disse ele, segurando-o entre os dedos com uma reverência que fez o ar na sala engrossar. É a prova do que realmente vale. Não eram contratos. Não eram títulos de propriedade. Era uma carta escrita à mão com letras trêmulas que denunciavam a idade e a urgência de quem a redigira. Ele a desdobrou com cuidado, como se cada vinco fosse sagrado, e começou a ler em voz alta. Para o homem que minha filha escolheu. A voz de Luke não vacilou, mas algo na sala mudou. As máscaras começaram a cair. Um a um, os rostos que momentos antes sorriam com calculada admiração agora empalideciam, como se o chão sob seus pés estivesse se abrindo. Porque aquela não era uma carta qualquer. Era o testamento de um homem que havia morrido há 2 anos, o avô de ela, o patriarca que eles haviam enterrado junto com seus princípios, o único que alguma vez havia enxergado valor além dos algarismos em uma conta bancária. Se você está lendo isto, é porque ela encontrou em você o que nós falhamos em ser. Não lhe peço que a proteja com dinheiro ou status, peço que a proteja daquilo que nós nos tornamos. Eles vão tentar comprá-la de volta. Vão tentar fazer você duvidar. Mas se você está aqui, é porque já sabe, ela não é uma moeda de troca. Ela é a última coisa real nesta família de fantasmas. O silêncio que se seguiu não era mais de choque. Era de reconhecimento. Um tipo de horror que só vem quando a verdade nua, crua, implacável, é jogada sobre a mesa como um desafio. Sophie recuou como se a carta tivesse queimado. Sua mãe levou as mãos ao peito, não em gesto de dor, mas de culpa e porque ela sabia. Ela sabia que aquelas palavras eram uma condenação escrita há anos, aguardando apenas o momento certo para ser lida em voz alta. E o pai de ela? Seu rosto era uma máscara de pedra rachando. Ele havia queimado aquela carta. Ou pelo menos achava que tinha. Mas Luke a resgatara das cinzas como resgatara ela. Vocês a chamaram de ingênua, continuou Luke dobrando o papel com uma lentidão deliberada, como se estivesse selando um veredicto. Mas a única ingenuidade aqui foi achar que poderiam apagar o que ela sempre soube, que o amor não se mede em hectares e que a lealdade não tem preço. Ele guardou a carta de volta ao bolso, mas o dano já estava feito. Não havia mais sorrisos forçados. Não havia mais mãos estendidas em falsa camaradagem. Havia apenas o peso de uma herança que nenhum deles poderia comprar, roubar ou destruir. E então, como se o gesto fosse a pontuação final de sua vitória, Luke estendeu a mão para ela. Não como um refúgio. Não como uma fuga. Como um convite. Vamos, disse ele, baixo, só para ela. Eles já tiveram tempo demais da sua vida. E pela primeira vez ela não olhou para trás. O cálculo frio de quem já havia medido o custo da derrota e agora tentava renegociar os termos. Seu pai mantinha o sorriso prescritivo, mas os dedos se contraíam ao lado do corpo, como se coçassem para estrangular a cordialidade que lhe escapava dos lábios. Sua mãe, por sua vez, tinha os olhos muito abertos, não de surpresa, mas de uma avidez que não conseguia mais disfarçar. E Sophie, Sophie. Seu sorriso era uma faca embainhada, o brilho nos olhos não de afeto, mas de uma raiva que fervia abaixo, prometendo vingança em doses homeopáticas. Ela sentiu o peso daqueles olhares como lâminas contra a pele, mas não recuou. Não desta vez. Luke não esperou por uma resposta. Não havia nada a ser dito. Com um movimento quase imperceptível, ele guiou ela em direção ao carro, seu corpo uma barreira entre ela e a família que agora se desfigurava em desespero. As palavras deles ainda ecoavam no ar, família, futuro, colaboração. Mas soavam como moedas falsas jogadas em um poço seco. Você não pode simplesmente ir embora. A voz de Sophie estalou, aguda demais, quebrandose como vidro. Depois de tudo, ela. Depois de anos. Você vai nos abandonar por ele? O pronome foi cuspido como veneno. Luke parou. Não se virou. Não deu a Sophie a satisfação de seu olhar. Mas sua voz, quando falou, era uma lâmina afiada no silêncio. Ela não está abandonando ninguém. Vocês é que a abandonaram primeiro. O ar pareceu solidificar. Sophie recuou como se tivesse levado um tapa, os lábios entreabertos, as mãos crispadas em punhos aos lados do corpo. Seu pai avançou um passo, a máscara de civilidade finalmente rachando. Cuidado, rapaz. Você pode ter dinheiro, pode ter terra, mas não sabe com quem está lidando. Luke finalmente se virou. Não com fúria, não com desafio ou com uma calma tão profunda que fez o aviso do homem soar como o latido de um cão acorrentado. Eu sei exatamente com quem estou lidando, disse ele, os olhos fixos nos do patriarca. E é por isso que não vou perder mais tempo aqui. Ela viu o momento em que seu pai entendeu. Não havia ameaça a ser feita, não havia poder a ser brandido. Luke não era um homem que se dobraria a chantagens ou promessas vazias.
E ela já havia feito sua escolha. O carro os esperava, as portas abertas como um convite para um mundo onde suas escolhas não precisavam de permissão. Luke ajudou ela a entrar, sua mão quente e firme na dela, antes de contornar o veículo e sentar-se ao volante. Os faróis se acenderam, cortando a escuridão como facas. Através do vidro, ela viu sua família imóvel no meio do caminho de cascalho, figuras pálidas sob a luz fria da lua. Sua mãe pressionava um lenço contra os lábios não por lágrimas, mas para conter as palavras que não ousava gritar. Sophie olhava com um ódio tão puro que queimava. E seu pai apenas observava, os olhos estreitos, calculando. Não era o fim. Ela sabia disso. Homens como ele não desistiam tão facilmente. Mas pela primeira vez ela não tinha medo. Luke ligou o motor. A vibração do carro sob eles era um pulso, uma promessa. Ele não olhou para trás. Não precisava. Pronta? Perguntou, e havia algo em sua voz que não era pergunta, mas uma certeza compartilhada. Ela respirou fundo, sentindo o ar noturno encher seus pulmões como se fosse a primeira vez. O Cid, aquele pequeno fragmento de vida, ainda estava pressionado contra sua palma, quente e real. Sempre respondeu. E quando o carro se moveu, deixando para trás o peso dos nomes que já não a definiam, ela soube que não estava apenas indo embora. Estava começando. O rosto do pai de ela se contraiu em um espasmo de irritação, como se a recusa dela fosse um insulto pessoal. Os olhos da mãe se moveram rápidos calculistas, buscando uma brecha, um ângulo novo para atacar. Sophie sorriu, um gesto forçado, afiado como uma lâmina, direcionado a Luke como se ele fosse o alvo e não a filha que haviam acabado de perder. Não havia humildade ali. Não havia arrependimento. Havia apenas estratégia, corpos se dobrando em formas que pudessem, mais uma vez, reconquistar o que julgavam ser seu por direito. E foi naquele instante que ela entendeu. Não era ódio. Não era nem mesmo raiva. Era indiferença. Eles nunca a haviam amado por ela. Amaram a versão de ela que servia aos seus propósitos, aquela que refletia seu status, que polia sua imagem, que se encaixava perfeitamente no quadro de uma família impecável. Quando ela escolheu Luke, quando escolheu a terra, o suor, a verdade crua de uma vida que não brilhava para eles, deixou de ser útil. A crueldade não nasceu da fúria, mas do descarte. E agora, diante do império que Luke construíra, eles rastejavam de volta não por ela, mas pelo valor que enxergavam novamente em seu nome. A compreensão a atingiu como um golpe final. Anos de desejo por sua aprovação desmoronaram em cinzas. Não os queria mais. Não acreditava mais que fosse possível. O calor que um dia fingiram era uma máscara. Andava escorregando, revelando a frieza por baixo. Luke a guiou em direção ao carro, mas ela virou-se uma última vez, enfrentando-os com uma calma que queimava mais que qualquer grito. Vocês não podem reescrever o que fizeram, disse baixa, mas com uma firmeza que não tremia. Não hoje. Não nunca. O rosto da mãe se endureceu. O pai abriu a boca, pronto para retrucar, mas as palavras morreram antes de nascer. Sophie apenas a encarou, a máscara rachando o suficiente para deixar escapar o veneno por trás. Inveja. Pura, corrosiva. Ela entrou no carro ao lado de Luke, o peito pesado, mas a alma intacta. Quando a porta se fechou e o mundo lá fora se apagou em sombras, sentiu a mão dele se fechar sobre a sua outra vez. E pela primeira vez, soube que não precisava do amor deles para sobreviver. Tinha o seu próprio. E isso bastava. Mas então, quando o carro já se afastava, seu telefone vibrou na bolsa. Ela hesitou, baixou os olhos para a tela. O nome que não via há anos piscava ali, Daniel. O garoto que amara na faculdade. O que desaparecera sem explicação. A respiração falhou. Memórias a inundaram, risos no campus, promessas murmuradas à luz de velas, o silêncio repentino que se seguiu. Por que agora? Por que depois de tanto tempo? Com a mensagem não lida e o peso da noite ainda fresco, ela soube, as revelações não haviam terminado. Havia algo mais profundo, mais sombrio prestes a se desvendar, uma verdade que a obrigaria a enxergar até onde a manipulação de sua família havia chegado. O motor do carro roncava baixo enquanto eles se afastavam do salão iluminado, mas ela permaneceu rígida, o celular queimando em sua mão. O nome de Daniel brilhava na tela antes que ela o virasse para baixo, o coração batendo descompassado entre confiança e pavor. Luke, percebendo sua agitação, estendeu a mão e segurou a dela com firmeza. Não perguntou sobre a mensagem. Sua voz, quando falou, era grave, carregada de algo mais pesado que ciúme. Há uma coisa que nunca te contei, ela. Os olhos dele não vacilaram. Achei que estava te poupando. Mas depois do que aconteceu hoje, você merece saber. Ela se virou para ele, o ar preso nos pulmões.
Seu pai não só desaprovou Daniel. A voz de Luke era um corte limpo, sem rodeios. Ele o destruiu. Uma pausa. O mundo pareceu inclinar-se. Ouvi isso anos atrás, de um homem que trabalhou para a empresa da sua família. Seu pai pagou alguém para armar contra ele. Acusações falsas, problemas financeiros, coisas que poderiam arruinar Daniel antes mesmo de ele começar. Luke apertou os dedos dela. Ele foi embora porque achou que se ficasse, você perderia tudo. Nunca deixou de se importar. Foi empurrado para fora. O estômago de ela se revirou. As mãos tremeram. Lembranças a atingiram como facas. As ligações que ficaram sem resposta, as cartas que voltaram sem destino, a maneira como Daniel sumira de sua vida como fumaça. Por anos, ela carregara a culpa, convencida de que não fora suficiente. Por anos, enterrou a dor sob as palavras do pai. Ele não era à altura. Falta-lhe ambição. E agora descobria que tudo fora mentira. Uma traição orquestrada. Algo dentro dela se partiu. Encostou a testa no vidro frio da janela, as luzes da cidade se esborrando em riscos de cor. Eu achei, sussurrou, mais para si mesma do que para Luke. Achei que ele não me amasse o bastante para lutar. A garganta doía. Lágrimas escorriam, apesar de ela tentar contê-las. Era ele, meu próprio pai. Roubou isso de mim. A mão de Luke se fechou com mais força em torno da dela. Ele roubou mais do que isso. Sua voz era áspera, carregada de uma raiva contida. Seus sonhos. Suas escolhas. Vejo isso em você às vezes, essa hesitação, como se ainda estivesse esperando permissão para respirar. Ela sentia o peito arder. Eu vivi numa gaiola. As palavras saíram quebradas. Eles construíram as grades tão bem que eu nem percebi até tentar sair. As memórias voltavam agora com uma clareza cruel. Os pincéis que pedirá quando criança jogados fora porque pintura é passatempo, não legado. O programa na Universidade de Florença, pelo qual se apaixonara, abandonado depois que o pai decretou que a Europa é para sonhadores ociosos. Até a maneira como a mãe media seus vestidos, sua postura, seu sorriso, sempre lembrando que a perfeição não era para ela, mas para a imagem que deviam projetar. Cada passo, cada escolha. Esculpida, podada, até que mal conseguia distinguir onde terminava e onde começavam as ambições deles. A verdade doía, sufocava, mas também libertava. Pela primeira vez, vi as grades com nitidez, os padrões de controle, as formas como fora moldada para caber em um molde que nunca comportaria de verdade. Seu peito doía, suas mãos tremiam, mas uma centelha pequena e feroz acendeu dentro dela. Sobreviver ao abandono deles. A crueldade. Construíra uma vida com Luke de terra e suor, não porque lhe permitiram, mas porque a tomou. Virou-se para ele, a voz rouca mas firme. Ele me tirou Daniel. Tentou me tirar você. Uma pausa. Quanto da minha vida, quanto dela foi realmente minha? O olhar de Luke se suavizou, a dor entrelaçada à sua força. O bastante para que, quando importava, você escolhesse diferente. Ele tocou seu rosto, o polegar roçando sua bochecha. Isso é o que eles nunca vão perdoar. Você provou que o controle deles não era absoluto. Ela deixou suas palavras assentarem, embora a ferida das velhas traições latejasse mais fundo do que nunca. Pensou em Daniel. Não com saudade, mas com luto pelo que lhe fora roubado, não só ele, mas a garota que fora. Esperançosa, desarmada, que acreditara que o amor, sozinho, poderia resistir a tudo. Essa garota fora silenciada pelas manipulações do pai, remodelada pelas exigências da mãe. Ofuscada pelo papel de Sophie, a filha dourada. Mas naquela noite a verdade arrancara suas ilusões. Ela já não era aquela garota. E nunca mais seria. O carro desacelerou ao chegarem ao hotel. Ela desceu sentindo-se instável, mas mais lúcida do que em anos. O ar noturno mordia sua pele, afiado, ancorando-a à realidade. Antes que pudesse falar, uma voz a chamou do saguão. Ela congelou. Raquel, sua prima, estava ali, segurando uma pasta contra o peito, o rosto pálido, mas determinado. Os olhos dela ardiam com uma urgência que fez ela recuar um passo. Raquel se aproximou, baixando a voz. Eu sei o que eles fizeram com você. A pasta tremia em suas mãos, como se carregasse o peso de gerações. Tenho provas. Mais do que você imagina. Uma pausa carregada. Não é só o Daniel. É muito maior. Muito maior. Ela sentiu o pulso disparar. A raiva e a dor da noite convergiram em um ponto único, afiado como uma lâmina. E soube. A batalha estava apenas começando. O foco de ela se aguçou como uma lâmina. O que quer que Raquel carregasse, não eram fofocas nem boatos, era algo capaz de inclinar a balança, de estilhaçar de uma vez por todas a máscara impecável de sua família.
E quando seus dedos se fecharam em torno da pasta, ela soube. A guerra que achava ter travado anos atrás estava apenas engatinhando para começar. As mãos de Raquel tremeram ao pressionar o dossiê contra as de ela, mas seus olhos não vacilaram. Queimavam com uma convicção que ela nunca vira neles antes. Não a incerteza da prima que sempre se curvara, mas o fogo de quem finalmente tinha algo a perder. Sentadas no recanto silencioso do salão do hotel, os ecos distantes da festa ainda pairando como uma ironia cruel, risos abafados, música que soava agora como uma trilha sonora de traição, Luke mantinha-se próximo, uma sombra protetora. Não disse nada, mas sua presença era um lembrete. Nada daquilo era seguro. Nada daquilo seria fácil. Ela abriu a pasta. As primeiras páginas a golpearam como um soco no estômago. Extratos bancários. Relatórios da Fundação Caritativa Whitmore. Transferências que serpenteavam entre contas fantasmas, empresas de fachada com nomes inócuos. Na superfície, a instituição de seus pais era um farol de generosidade, educando o futuro, diziam os folhetos com fotos de crianças sorridentes em escolas que, ela agora via, existiam apenas no papel. Mas os números não mentiam. Milhões desviados. Doações que evaporavam em investimentos privados, propriedades luxuosas, joias que sua mãe exibia como troféus de filantropia. Escolas que nunca saíram do projeto. Comunidades que nunca viram um centavo. São todos eles, Raquel sussurrou, inclinando-se para a frente, a voz tão baixa que ela mal a ouviu por sobre o sangue latejando em seus ouvidos. Eu venho juntando isso há meses. Quando me pediram para ajudar com a contabilidade da fundação, acharam que eu era burra demais para anotar. Um riso amargo escapou de seus lábios. Mas eu copiei tudo. Segui cada rastro. Eles usam a caridade para lavar dinheiro, ela. E todo mundo na família faz vista grossa. Ela levantou os olhos, a fúria e o nojo lutando por espaço em seu peito. Por que agora, Raquel? Por que eu? Os dedos de Raquel se entrelaçaram, brancos pela pressão. Porque você foi a única que já os enfrentou. Sua voz quebrou, mas ela não desviou o olhar. Eu invejava você por isso. Você saiu quando o resto de nós estava paralisado de medo. Eles riram de mim também, sabe? Disseram que eu não era elegante o suficiente, inteligente o suficiente, bonita o suficiente para importar. Uma lágrima escorreu, mas ela enxugou com um gesto brusco. Vivi toda a minha vida na sombra deles. Mas você, seus olhos brilharam. Você teve a coragem que eu nunca tive. Admirei você por isso. A confissão atingiu ela como um golpe mais profundo do que qualquer documento na pasta. Por anos, ela acreditara que sua rebeldia a havia isolado, que sua escolha de virar as costas ao nome Whitmore a havia marcado como egoísta fracassada. Mas ali, na voz trêmula de Raquel, ela ouvia algo que nunca imaginara, que sua fuga tinha sido para alguém um farol. Um sinal de que a prisão tinha portas. Estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a de Raquel. Você importa, Raquel. Mais do que eles jamais admitirão. E é mais forte do que pensa. Aperitou seus dedos. Você provou isso ao guardar tudo isso. Foi então que Luke falou, sua voz cortando o silêncio como aço temperado. Isso aqui é suficiente para destruí-los. Não só socialmente. Legalmente. Seu dedo indicador bateu na pasta seco. Mas tem que ser usado com precisão. Se atacarmos sem estratégia, eles vão enterrar as provas, distorcer os fatos, talvez até culpar outra pessoa. Precisamos de tempo. Precisamos de alavancagem. Ela sentiu, a mente já traçando planos. Veio aquele casamento esperando apenas sobreviver à humilhação, mas agora, pela primeira vez, via um caminho, não apenas para escapar, mas para vencer. Ela e Raquel poderiam ser aliadas. Duas mulheres que a família sempre subestimara, unidas pelas mesmas cicatrizes, prontas para arrastar a verdade para a luz. O rosto de Raquel se endureceu, a determinação substituindo o medo. Não quero mais correr, quero que eles paguem por tudo. Ela olhou para a prima, depois para Luke, e sentiu algo sólido se enraizar dentro dela. Não era mais sobre vingança pessoal. Era sobre expondo uma podridão que apodrecia há gerações. Sobre garantir que ninguém mais caísse nas mesmas armadilhas, engolido pelas mesmas mentiras. Os três se inclinaram, vozes baixas, tecendo uma teia de possibilidades. Luke usaria seus contatos para validar cada prova, garantir que nada pudesse ser desmentido como fabricação. Raquel, com seu acesso aos bastidores, continuaria cavando, seguindo os fios que ainda lhe restavam. E ela? Ela escolheria o momento. Aquele golpe que não feriria apenas a reputação deles, mas o império cuidadosamente construído, tijolo por tijolo de hipocrisia. Pela primeira vez, não se sentiu como a pária. Sentiu-se como o eixo. O ponto de virada onde a justiça poderia finalmente girar.
Seu coração batia forte, uma mistura de terror e êxtase. Estavam se preparando para uma guerra, mas não com as armas que sua família dominava. Lutariam com a verdade, com provas irrefutáveis, com a exposição brutal daquilo que sempre esconderam. O mesmo holofote que seus pais tanto cortejavam se tornaria a labareda que os consumiria. Raquel estava guardando os papéis de volta na pasta quando vozes ecoaram pelo corredor. Os últimos convidados deixavam o salão de baile, risos forçados e murmúrios tensos vazando pelas paredes espessas. Então, um tom mais cortante os fez congelar. A voz do noivo. Ela imobilizou-se, cada músculo tenso, enquanto as palavras dele chegavam até elas abafadas, mas claras demais. Não posso fazer isso, Sophie. Não depois do que acabei de descobrir sobre você. O sangue escoou do rosto de Raquel. Ela permaneceu paralisada, os dedos cravados na pasta como se ela pudesse ancorá-la à realidade. O que quer que estivesse prestes a desabar não apenas racharia a fachada do império dos Vitmore, iria destruir o casamento perfeito de Sophie. E com ele a imagem frágil que a família passará décadas polindo com unhas e dentes. O ar no salão de baile já estava carregado depois da revelação de Luke, mas quando a voz do noivo cortou o silêncio, foi como se alguém tivesse sugado todo o oxigênio da sala de uma vez. Ele estava rígido no centro da pista, o rosto pálido, os punhos cerrados ao lado do corpo. Sophie flutuava ao seu redor, o sorriso desmoronando, os olhos disparando na direção dos pais como se eles pudessem, mais uma vez, escrever o roteiro que a salvasse. Não acredito que estou dizendo isso na frente de todos, começou ele, a voz baixa, mas tremendo de uma fúria que não conseguia mais conter. Mas não vou ficar aqui fingindo. Sophie, você me enoja. Um suspiro coletivo percorreu os convidados. Os lábios de Sophie se entreabriram, a mão erguendo-se como se pudesse silenciar aquelas palavras, mas ele a afastou com um gesto violento. Não, não ousa me tocar. Sua voz se quebrou, mas as palavras jorraram brutais. Fiquei calado por semanas, esperando que pudesse esquecer, que estivesse errado. Mas hoje finalmente tenho coragem de dizer em voz alta. Ele engoliu em seco, os olhos ardendo. Você foi atrás de outro homem. Não qualquer homem. Ele... Todas as cabeças viraram-se na direção de Luke. Ela sentiu o mundo inclinar-se. O calor subiu-lhe as faces, e ela o olhou instintivamente, buscando em seu rosto uma negação, uma explosão de raiva, algo. Mas ele não pestanejou. Apenas sustentou seu olhar, calmo, com um pedido silencioso de confiança nos olhos. Você mandou mensagens. Fotos. Implorando por atenção. A voz do noivo rachou. Minha noiva, rastejando aos pés do marido da minha própria prima, porque descobriu que ele não era só um fazendeiro, a palavra soou como um insulto, mas um homem que vale mais do que eu jamais serei. Ele sacou o telefone do bolso, a tela iluminando seu rosto contorcido. Vi os e-mails, Sophie. Vi as fotos. Não adiante negar. Um murmúrio chocado varreu a multidão. Mãos cobriram bocas. Homens xingaram baixo. Os músicos baixaram os instrumentos, as notas morrendo no ar. Ela sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. O salão de baile, instantes antes repleto de música e risos, transformou-se em um caldeirão de sussurros ácidos e olhares arregalados. O rubor de Sophie escalou do pescoço às maçãs do rosto, queimando sob o peso de 2 centenas de testemunhas. Sua voz, antes tão afiada quanto uma lâmina de prata, agora se partia em fragmentos descontrolados. Não é verdade. Você não entende, não foi nada. Mas cada sílaba soava mais como um gemido do que como uma negação. A desconfiança pairava sobre ela como um bando de abutres, círculos apertados, prontos para o banquete da vergonha. Sua mãe levou as mãos ao peito, os dedos trêmulos pressionando o colar de pérolas como se pudesse conter o escândalo ali mesmo, entre as contas frias. O pai, porém, não desviou os olhos não da filha, mas do homem que ousara expor sua família. A fúria em seu olhar não era pela traição, mas pela mancha pública, pela rachadura no verniz impecável que havia custado fortunas para ser mantido. E ela permanecia imóvel, os dedos gelados, o coração dilacerado entre a vergonha alheia e uma raiva que queimava como ácido. Queria gritar, queria arrancar cada olhares de superioridade daqueles rostos falsos. Mas então sentia o calor de Luke ao seu lado, sua quietude uma âncora em meio ao naufrágio. Ele sabia. Havia carregado aquele segredo em silêncio, como um escudo, para poupá-la exatamente desse momento. E agora, com tudo exposto, recusa-se a devolver o golpe. Sua contenção era mais cortante do que qualquer réplica. O noivo virou-se para a multidão, a voz subindo em um crescendo de amargura calculada. Todos vocês vieram aqui para celebrar uma união forjada em mentiras.
Seus lábios se curvaram em algo entre um sorriso e um rosnado. Pois eu não serei o palhaço dessa farsa. O casamento está cancelado. Com um gesto teatral, arrancou o anel do dedo e o atirou contra o mármore. O metal ricocheteou um veredicto final. O som ecoou como um tiro, e o silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos soluços estrangulados de Sophie, que desabou em uma cadeira, as lágrimas arrastando rímel e dignidade em trilhas negras pelas bochechas. Seus pais a cercaram, mas suas palavras de consolo soavam ocas, engolidas pelo espesso ar de desonra. A ilusão de perfeição, tecida com fios de ouro e hipocrisia, desmoronara em estilhaços aos pés de 200 testemunhas. Foi então que ela sentiu os dedos de Luke roçarem os seus, um toque quase imperceptível, mas suficiente para queimá-la de volta à vida. Ela virou-se para ele, e ele inclinou-se, os lábios tão próximos que sua voz foi apenas para ela. Deixe-os queimar no próprio fogo. Não precisamos ficar aqui um segundo sequer. Juntos, deram um passo à frente. E então outro. A multidão se abriu como o mar vermelho, corpos recuando, olhos arregalados, sussurros multiplicando-se como uma praga. Ela manteve o queixo erguido, cada passada arrancando anos de humilhação de sua pele. Quando alcançaram as portas, ela parou. Virou-se. E quando falou, sua voz cortou o caos como uma lâmina. Você me chamou de esposa de celeiro, disse, cada sílaba nítida, afiada. Mas hoje à noite, todos viram onde apodrece de verdade. Não nos celeiros. Não na terra. Está aqui, apontou para o centro do salão, onde a família desmoronava em lágrimas e ódio no coração dessa gente, onde o amor sempre teve preço e a lealdade sempre foi moeda de troca. As palavras pairaram, pesadas, cortando o ar como uma guilhotina. O silêncio que se seguiu foi tão denso que se poderia ouvi-lo estalar. O rosto de seu pai contorceu-se em uma máscara de fúria pura. Sua mãe, as lágrimas brilhando sob as luzes dos lustres, levou as mãos ao rosto como se pudesse apagar a cena. E Sophie? Sophie enterrou o rosto nas palmas, os ombros sacudindo em soluços que já ninguém se importava em consolar.